aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala aí, torcedor vascaíno, Nabilus na área, trazendo mais um conteúdo. Vamos para um pós-jogo, né? Sem palavras, pelo que eu acabei de assistir. O Vasco da Gama tomou um vareio lá na Venezuela. Porto Cabete, o 4, Vasco da Gama 1. E não tem nem palavras, cara, para poder falar a respeito desse jogo, porque o Vasco da Gama parece que nem entrou em campo. Infelizmente, uma análise a respeito desse jogo assim é escabroso, mano. Uma formação tática que eu não entendi nada, né, que o Felipe fez, né, o técnico aí interino. Vamos assistir aí agora daqui a pouco a coletiva de imprensa. O Felipe deve estar muito puto, deve estar boladão e com certeza hoje de repente vai até ter treta, né, na coletiva de imprensa, porque porra, as perguntas, né, devem vir como cabeluda e o Felipe já não tem muita paciência. Então, deve ter treta nessa coletiva de imprensa. Mas vamos aguardar, né? Se os repórteres não ficarem com medo de perguntar. Mas o que falar aí, galera, do técnico aí, o Diniz, que tá querendo vir pro Vasco da Gama? Já deve estar querendo desistir, né? Porque, porra, com esse elenco morto, mano, elenco de zumbi, não dá. E aí você poupa Verratti e Felipe Coutinho, que nem apareceram em campo. Nenhum dos dois apareceram em campo. Felipe Coutinho mortinho, né? Dá para botar aí. É o Felipe mortinho, porque sumiu em campo, não fez nada. Mas também não pode culpar somente ele, né? Até porque é uma formação tática desastrosa que o Felipe montou, porque o Felipe entrou, né? A meu ver, se você for botar aí para vocês verem a imagem, Felipe entrou no 4-2-4, ou seja, uma linha de 4, né? Até aí tudo bem, mas aí você põe uma linha de 2, porra, para ajudar na marcação. Dois volantes, Hugo Moura e Cocão, que é o Matheus Carvalho, né? E aí lá na frente você preenche com Felipe Coutinho, Tietê, Ryan e Verratti. Porém você põe o Felipe Coutinho para ser ponta ofensivo e Tietê, outro ponto ofensivo, municiando Verratti e Ryan lá na frente. Consegui entender, cara. E a criação ficou onde? Que eu não vi o meia de criação. Ele me tirou o Felipe Coutinho, o meia de criação, para botar como ponta ofensivo. E aí, cadê o meia de criação? Não existe, cara. Não tem. Por quê? Hugo Moura não é meia de criação. Hugo Moura é o cara que faz o desarme. É o meia do desarme. Matheus Carvalho, mesma coisa. São os dois caras do desarme, ou seja, dois volantes. Então, pelo que eu entendi, ele quis botar dois volantes para desarmar a jogada no meio de campo, né? E o João Vitor e o Lucas Gustavo como zagueiro ali para proteger, né? E o PH e o Lucas Piton também para poder estar dando base, né, na zaga, mas cruzamento não existe porque PH não sobe e o Lucas Piton também não sobe, então essa bola não chega no Verratti no cruzamento. Ryan lá na frente não é um jogador de, tá recebendo essa bola dentro da área. Ryan é o tipo de jogador que ele tem que vir buscar para poder quebrar essa linha de defesa. Cara, tudo errado, irmão. Nessa formação tática, tudo errado, irmão. Eu queria entender da onde o Felipe tirou isso. Como o cara conseguiu montar uma formação tática dessa, um time desse. Tietê, da onde o Tietê é ponta ofensivo? Da onde, mano? Eu queria tirar. Que isso, cara? Três volantes. Se ele me põe na formação 4-3, que seria PH, João Vitor, Luiz Gustavo e Lucas Piton. Beleza. Aí, no meio, ele me vem com Hugo Moura, né? Tietê, ou bota Hugo Moura,
Felipe Coutinho e Tietê, cara. Os três ali. Porém, o Felipe Coutinho mais avançado para ser o jogador de criação, para poder dar criatividade no meio de campo, e o Hugo Moura e o Tietê dando combate ali. Ou o Marcelo, ou o Matheus Carvalho, não sei, Paulinho. Acabou. E na frente você entra com o Nuno, Ryan e o Verratti, cara. Esse seria o time. Mas aí você tira, você deixa ali o Felipe Coutinho como o meio-campo de criação, Nuno Moreira, que está jogando super bem, né, como ponto ofensivo, e Ryan, um outro ponto ofensivo, ou até como falso atacante, pô. Podia entrar assim também. Ryan como falso atacante. Ou seja, mesclar com o Verratti. Quando o Verratti estivesse na área, o Ryan fora. Quando o Ryan entra, o Verratti sai. Ficava nessa, né, intercalando um com o outro. E o Nuno Moreira municiando junto com Felipe Coutinho, só trabalhando a bola, empurrando essa bola para os atacantes. E o resto fica a galera. Agora, a gente perde o poder ofensivo dos laterais, que não chegam e não cruzam. Isso aí também fica difícil. E aí ele me entra em desespero, o Felipe, né, o maestro, o técnico interino, ele entra em desespero e começa a fazer as substituições. Aí ele tira o Paulo Henrique para entrar o Puma Rodrigues. Aí sai o Paulo Henrique e entra o Puma Rodrigues. Não mudou nada. Sai Matheus Carvalho e entra o Paulinho. Até aí tudo bem, né? Volante por volante lá no meio campo. Sai Tietê e entra o Nuno Moreira. Aí ele também fez o certo. Saiu Tietê, que é meio de campo, para entrar o Nuno Moreira, que é o ponta ofensivo, que ultimamente veio ajudando muito o Vasco. Aí saiu o Felipe Coutinho, que não fez nada, e entrou o Garré, que também não faz nada. Aí saiu o Ryan e entrou o Adson. Então essas foram as substituições que não funcionaram. E o Vasco ainda me toma um gol de cabeça, porque o Porto Cabide começou a entender que bolas alçadas, né, na área do Vasco é tudo de bom. Um jogador de 1,59 m faz um gol de cabeça, mano. No meio dos zagueiros de 1,80 m, 1,90 m, mano. Isso é complicado, cara. Felizmente, torcedor, é o que nós temos para hoje, esse vexame. 4-1 do Porto Gabeja, e vamos ressaltar que o Porto Gabeja não ganhou ninguém na Sul-Americana. Porto Gabeja não pontuou na Sul-Americana, e o Vasco simplesmente foi lá e ressuscitou morto, como ele sempre faz. No Brasileirão ressuscitou o Corinthians, todo mundo ganhou no Corinthians, o Vasco foi lá, perdeu pro Corinthians. Todo mundo ganhou no Cruzeiro, o Vasco foi lá e perdeu pro Cruzeiro. Aí todo mundo que jogou com o Porto Gabeja ganhou. O Vasco foi lá e perdeu. Como, cara? Como? Agora deu uma de Jesus Cristo ressuscitando mortos, pô. Mudou o nome agora? Quer mudar o nome de Jesus Cristo para Vasco da Gama? Vamos fazer milagre, vamos ressuscitar mortos. É isso. Pronto. Já temos Jesus Cristo na Terra, gente. Vasco da Gama, ressuscita mortos agora. Infelizmente é o que tem para hoje, cara. Sacanagem não, mano. Acabou com o final de semana de todo mundo, né? Dos vascaínos. Acabou até com os dias das mães. Que porra, tomar esse vareio de um time que tá na última posição sem pontuar, perdendo de todo mundo, é no mínimo, mano. Na moral, demissão para todo mundo, filho. Renova o time, renova tudo, porque não dá. Quero entender o que o Fernando Diniz vai fazer, cara. O que esse cara vai fazer para melhorar esse time, para melhorar esse elenco. Time morto, time não... Sei lá, cara. Aí, porra, e tem gente votando no Felipe para ser técnico do Vasco. Vai falir, filho. É segunda divisão, parceiro. É Série B. Porque tu já viu que Felipe não saca nada, não entende nada, mano. Infelizmente, como jogador foi nota 10, o máximo como jogador. Mas como técnico ainda não ganhou nada e não faz nada correto. Então, pra mim, tô fora de Felipe como técnico. Mas se o torcedor acha que o Felipe é o cara para poder assumir o Vasco da Gama, então, infelizmente, meu irmão, cada um merece o Vasco que tem, né, parceiro? O jogador, infelizmente, o torcedor tem hora que merece, né? Esse Vasco aí, esse tipo de Vasco da Gama aí. Então, saudações vascaína.
Até o próximo conteúdo, galera. Valeu. Felizmente é isso aí que nós vamos ter para hoje. Tchau.